Olá, eu sou o Maurício Siqueira, diretor da Casa Cor Ribeirão Preto e da SIC Marketing. A gente está aqui em mais um episódio do Sala 2. Hoje a gente vai falar sobre um tema super bacana que é marketing digital. E como vender pelo marketing digital, a gente trouxe uma mega especialista que é a Estelinha Santini para ensinar a gente, para falar muita coisa bacana sobre como aproveitar, como realmente ter uma ação não só de postar, mas de você postar com resultado. É isso, né? É isso. Deixa eu começar te agradecendo esse convite. Imagina. Primeiro que a Casa Cor é um mega evento em Ribeirão, super importante, que abrange muito mais do que só pessoas da área da decoração, né? Às vezes falar, ah, Casa Cor, mas eu não sou arquiteta, mas não tem nada a ver só com o arquiteto, é com todo mundo. Uhum. É atualizar, é fazer networking, é vir aqui, ver as novidades, ver o que tem de inovação. Você é uma pessoa super antenada, então eu quero te agradecer por esse convite, me senti muito honrada de estar aqui conversando com você. Imagina, é um prazer ter você com a gente aqui, né? E a gente sempre começa perguntando, né, qual a história tua, como é que você começou, como é que você caiu. A gente já estava no aquecimento aqui, a Esther já foi da área de educação física e hoje é uma super vendedora. Conta pra gente como é que você está aí hoje com uma rede enorme falando sobre marketing digital. Conta como é que foi esse início aí de jornada. Vou te contar, e você sabe que isso é uma das coisas que eu ensino aos meus alunos, que eu digo, história engaja, Aham, mas cuidado para a sua história não ser tão importante ao ponto da pessoa ficar com preguiça de você, aham, porque tem gente que conta tanto da história, que é tão, e fica nisso e não ensina nada para ninguém. Então eu vou aham. passar de uma forma resumida a minha história. Sou formada em educação física, em algum momento eu fui gerente da área técnica. E eu bati uma meta que eu tinha que bater e fui apresentar na reunião de metas e vi que bater a minha meta não mudava em nada o faturamento e o crescimento da empresa. E aí Aham, eu fiquei revoltada. Falei, é. como assim bati a meta e não adiantou pra nada, a empresa não tá indo Toda bem? essa correria. Como essa correria não virou nada? É, Aí eu falei, pra virar alguma coisa eu tenho que ser dessa área aí de vendas. E é, fui na época no administrador e falei, quero mudar de área. é. Aí ele falou: você enlouqueceu? Você bateu todas as metas, você Aham, formou em educação física, você quer vir para a área de vendas? Eu falei: eu quero, porque é só batendo meta na área de vendas que vai resolver alguma coisa para a empresa. aham. Aí ele falou: então vamos fazer assim, vou te dar vendas externas, vai vender para a empresa, e aí a gente vê se você leva o jeito, porque a gente nem sabe se vai dar certo com isso, tá bom. Aham. E aí logo eu tive um resultado muito significativo, sei lá, eu saí de 169 pessoas em vendas externas e em, sei lá, 5 meses tinha 500. Aham. Uma coisa assim, um número bem Expressiva. expressivo. Eu falei, gente, me encontrei. Nesse meio tempo, a gerente pediu para sair, outra porque É. começa a pressão, porque você quer trabalhar, você quer fazer a É. coisa acontecer. Uhum. E aí eu acabei pegando essa área e fui estudar, porque não dá para você educar outras pessoas, treinar outras pessoas sem você saber fazer. É. E aí eu descobri que a gente faz muita coisa por intuição Aham. e é muito bom. Aham. Mas quando você entende que isso é uma estratégia, Uhum. você faz com intenção, É não isso com aí. intuição. E Aham. aí as coisas começam a dar certo. Sim. Então eu comecei a estudar e falar, ah, mas isso eu já faço. Ah, mas isso converte? Então peraí, deixa eu fazer direito. Aham. Então eu punha intenção naquilo e eu Aham. comecei a ver os números mudarem. Eu fui me apaixonando por vendas e eu me tornei uma vendedora que eu tenho muito orgulho. Ontem eu ainda falei no meu Instagram, porque nós estamos hoje 2 de outubro, mas ontem, dia 1º de outubro, é dia do vendedor. Ah, é isso mesmo. É É isso dia do mesmo. vendedor. Então, ontem eu parabenizei, coloquei foto de todos os vendedores que eu já treinei, Aham. porque não existe hoje uma função que não precise de vendas. 100% venda. Mesmo que você não venda um produto ou um serviço, você vende uma ideia. É isso mesmo. Se o meu marido quer comer japonês e eu quero comer hambúrguer, Tem que vender ideia pra você. ganha o melhor É vendedor. isso aí. Ganha o melhor vendedor. É isso mesmo. Então, o seu paciente, por exemplo, fazer um, um procedimento, se você é Aham. médico, tem a ver com o que você fala para ele, e isso é venda. É isso aí. Mesmo que não seja, oi, tudo bom? Olha, hoje o procedimento por 10% de desconto. Você não faz isso como médico, mas você Já tá vendendo. influencia. Tá É. Tá vendendo. induzindo. Exato. Então, me apaixonei por isso porque vi que todas as pessoas precisam disso. E quando eu É. entendi vendas, Uhum. a minha vida ficou muito mais fácil, porque qualquer coisa eu sei negociar, sei conversar, sei a É. importância e sei vender, É. tanto para mim quanto para os outros. Aham. Então, entrar nessa área foi uma coisa muito forte. Então, eu me qualifiquei, Aham. né, em vendas. E aí o digital veio com tudo. A gente tinha um Sim. Instagram que fazia projeto de emagrecimento, me lembro, Aham. com as minhas amigas, e a gente vendia produtos de outras pessoas que eram nossas parceiras. Aham. E eu vi alguns parceiros sentirem a diferença. Uhum. Estranho, quando você fala, parece que vende mais fácil. Aham. Mas não é que vende mais fácil. Eu tinha Tinha a técnica. uma qualificação que elas não Exato. tinham. Então eu Exato. passei a ensinar. E eu via que aquilo era ensinável e É. possível da Replicável. pessoa treinar, ser treinada Sim. e conseguir a mesma coisa. Aham. E aí comecei
a dar algumas dicas para minhas amigas. Ó, vai lá. Ó, quando você for falar do negócio, fala assim. Ó, mostra o produto primeiro, mostra por que você tá usando. Faça isso, faça aquilo. Informalmente, sem ser uma coisa educada, um curso, nada. E aí veio a pandemia. Quando a pandemia chegou, todo mundo foi para casa. E aí, você não vende mais no tete a tete? Só digital. Só digital. Só que para você vender no digital, no mínimo, você tem que ter a habilidade de falar olhando para uma câmera, que é diferente de falar olhando para uma pessoa. É isso aí. Você olha para a câmera e fala, você fica mais robotizado. Exatamente. E aí foi quando eu comecei a montar cursos. Uma vizinha minha que queria vender álbuns de fotografia e não falava no Instagram. Eu montei um curso para ela, ensinei ela a fazer e ela quadriplicou, quinquiplicou as vendas dela do mês. A partir do momento que ela começou a falar. E aí eu comecei a me aprofundar muito mais nisso, em vendas como estratégia digital. Por quê? Quando a gente fala marketing digital, a gente ouve muita gente falar de branding, de um Instagram arrumado, da sua paleta de cor, daquilo que você deve colocar, de uma marca. Conteúdo e tal. Obviamente, isso são coisas que colocam a marca dentro da cabeça da pessoa que está seguindo, da pessoa que vai comprar, e futuramente isso vai aquecendo a pessoa até ela decidir a compra. Porém, existem estratégias específicas que você pode, dentro da sua rede social, já trabalhar pensando em vendas. Sim. E é aí que eu entro. É a hora que, nossa, tá tão bonito, tá tão legal, mas tá demorando para comprar. Então, é aí. O que tá rolando, né? O que tá rolando? O que eu tô fazendo de errado? O cara tá comprando. Por que ninguém tá comprando de mim? E muitas vezes a pessoa nem oferece. Então é aí que eu entro. Que bacana. Tá, mas aí é o seguinte, aí você tava contando pra mim que tem uma forma certa de falar, tem assim, né? Ó, eu tô lá vendendo aqui, máquina fotográfica que tá filmando aqui a gente, né? Mas claro, eu tenho todo o atributo técnico para falar do produto. Então, a máquina XYZ, né? Tira tanto distância, tem um frame mais rápido e tal, né? Mas qual que é a pegada? Porque eu sempre falo nas comunicações que a gente cria em Casa Cor com o cliente nosso, né? E sempre falta, ou muitas vezes falta da agência, né? Que é o call to action, o famoso CTA, né? Como é que você amarra para dar um input para o cara sair dali e falar, não, eu quero a máquina, não, eu quero o produto de beleza, eu quero fazer a clínica, né? Acho que isso é uma pegada. Muita gente acaba falando e acaba esquecendo disso, né? De amarrar essa venda, né? A venda termina a hora que você fisgou o cara, não é isso? É isso. É a arte de pedir dinheiro. É isso aí. Né? E você sabe que muitas pessoas acham que em vendas, pedir a venda e aí, vamos fechar? E, na verdade, você pode fazer perguntas que confirmem a venda sem necessariamente ser, e aí, vamos fechar? Eu vou dar um exemplo. Então, se eu fosse vender minha mentoria para você, então eu ia te dar algumas opções, te dar 2 opções de mentoria, e perguntar para você, Maurício, eu tô começando uma turma de quarta-feira às 2 da tarde, é um bom horário para você? Se eu já te passei o valor, se eu já te expliquei como funciona e você me responde sim, você disse sim para minha venda, sem necessariamente eu falar, e aí, você vai fechar? Porque e aí você vai fechar, parece que ecoa na cabeça assim, ó, e aí você vai fechar? A escola aumentou, o arroz não é o mesmo valor, o combustível, o não Brasil, tenho tempo. Blá, 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 blá. Vou viajar, meu aniversário, minha mulher tá grávida. Então você leva a pessoa. Mas o horário não tem a ver com isso, né? Exatamente. Então, se você aprender a fazer isso de forma individual, já é certeiro. Porém, nas redes sociais, você também pode fazer. Como? Por exemplo, eu dou muito treinamento para corretor de imóveis. E eu falo para eles, comece uma enquete nas suas redes sociais. Por exemplo, quero te conhecer melhor. Você é uma minha mulher. Tem filho ou não tem? Sua casa é própria ou alugada? Pronto, já começou a primeira pergunta. Já começou que todo mundo que é alugado, você pode mandar no individual. Sua casa é alugada, você tem vontade de ter uma casa? Já é um começo. É isso aí. Já abre Depois a conversa. você pode perguntar, você tem a vontade de comprar dentro de um ano uma casa para você morar, que não é a que você mora hoje? Sim e não. Sim, já são pessoas para você colocar na sua lista. É isso aí, já criou o seu filtro. Você começa a criar um fluxo de pessoas para você se comunicar. Por quê? Eu falo, isso não é uma frase minha, isso não é uma educação minha, eu já escutei N pessoas do marketing digital e especialistas em venda dizerem, mas eu gosto de dizer. Sabe qual é o produto mais vendido do mundo? O oferecido. Exatamente. O produto mais vendido do mundo é o oferecido. Você sabendo disso, você tem que pensar assim, ó, para quantas pessoas eu ofereci ontem? Exato. A gente não oferece. Exato. Às vezes você passa um dia inteiro sem falar pra ninguém que quer comprar. Exatamente. Não faz sentido. Exatamente. Porque como que uma pessoa lá na casa dela, ela vai ter... Você vai esperar a boa vontade dela falar... Acho que eu quero fazer uma mentoria de Instagram. Você pode ir aquecendo ela com rede social
E Mas uma hora você tem oferecer. que bater o E aí martelo. você oferece, É. né? Então, essas perguntas, elas começam um gatilho de conversa. Sim. Muitas vezes eu faço como trabalho de prospecção para mim. Aham. Eu pego alunos que foram meus alunos há 2 anos atrás e mando: Oi, Maurício, tudo bom? Menino, faz tanto tempo que eu não falo com você. Me diz, depois que você fez o curso comigo, hoje, suas redes sociais estão te trazendo cliente? Aham. Estão, não estão, é isso, aquilo. Você tá precisando de ajuda? Sim. Não, eu tô bem, não sei o quê. Às vezes a conversa fica aqui, dali 2 dias a pessoa me manda: Ô, Estelinha, mas o que que você tá fazendo de curso hoje? Por quê? Você planta É isso. algo para a pessoa pensar. Você não pode dar o espaço, né? E se você se coloca disciplinado a fazer isso todos os dias, você tem um empilhamento de contato. Exato. O cara que lembrou de você da semana passada, mais o que você está falando dessa semana, mais o que você falou 3 meses atrás. O grande problema é que a pessoa às vezes faz um curso de vendas e ela se dedica a fazer isso por uma semana. E Aham. depois ela para. Aham. Eu tenho na minha agenda Uhum. marcado a hora da prospecção. Aham. Por quê? Porque eu tiro lá. E eu chamo de 10 minutos de ouro. Aham. O que são 10 minutos de ouro? Você clica o seu cronômetro, em 10 minutos você vai mandar para o máximo de pessoas possíveis da sua agenda ou do seu. Se você WhatsApp, tiver. seu. WhatsApp, se você tiver, por exemplo, um sistema que tem clientes antigos, Aham. pega 10 minutos, põe lá, play. Em 10 minutos você vai mandar: Oi, tudo bem? Estelinha, aqui é Maurício, da Casa Cor, tá podendo falar? Aham. Oi, Fulano, aqui é Maurício da Casa Cor, tá podendo falar? Você vai falar o tá podendo falar por 10 minutos ininterruptos. Aham. Porque o tá podendo falar, você começa uma conversa com a pessoa É isso aí. informal para dizer: tô falando com você. É diferente de eu falar assim: Olá, Maurício, aqui é a Estelinha Estratégia Digital, estou entrando em contato com você porque eu vou abrir uma turma de mentoria. Você tem horário, você tem a opção de escolher 7 horas da manhã de segunda-feira ou 2 horas da tarde da É, quarta-feira. Eu é. estou disponível aqui das 8 às 6. Você também me encontra no www. Pipi. Você desligou. No Eu mês chamo já não viu mais. isso de mensagem outdoor. É, Você recebe mensagem outdoor no seu é, celular? direto. Não, no celular e por e-mail, né? Tentei contato com você várias vezes e não consegui. Será que agora você pode me atender? Aí vem o texto de. Você não lê, você não consegue ler. Você não tem Mensagem mais isso. outdoor. É, Outdoor, você está dirigindo, outdoor, volta a dirigir. exatamente. É. A mensagem do celular extensa, com muita informação, ela é uma mensagem outdoor. A pessoa bate o olho. Se ela não te bloquear, você já está no lucro. Exato. No lucro. Já passou uma. Exato, já ganhou. Aham. Mas ela bate o olho e volta. Então, você aprender a criar o contato primeiro e depois você faz isso. Aham. E aí muita gente fala: mas Estelinha, não é melhor montar um produto atraente que você nem precisa pedir e as pessoas correm atrás de você? Ah, mas isso é pergunta de milhões. Hello para você É. e para o seu tamanho, seja real. Aham. Obviamente, a autoridade na internet traz uma procura maior. Então, se Sim. você tem 3 milhões de seguidores reais e você produz conteúdo e as pessoas já conhecem o seu produto, Aham. você não precisa educar, você não precisa dar consciência, já está com esse caminho andado, é mais fácil que as Sim. pessoas precisam de venda, vou procurar o fulano. É isso aí. Preciso aprender, vou procurar. Mas você tem que olhar para o seu tamanho e entender que aproveita o seu tamanho para você fazer o que o grande não faz. Exato. Oi, tudo bem? Tá podendo falar? Exatamente. Mensagem. Hoje eu faço questão, por ser meu aniversário, de responder todas as pessoas que mandam os parabéns. Aham. Eu falo com todo mundo em Mas tem áudio. que responder também. Pra não ter perigo da pessoa achar que eu copiei, colei e tô respondendo todo mundo igual. Exatamente. Por que isso? Porque na maioria das vezes você tem a sensação que você não é importante pra aquela pessoa. É isso aí. E quando você é pequeno, você tem que aproveitar isso. É isso aí. Isso que se É a diferencia do agilidade que você grande. tem, você vai fazer 3 milhões, você vai lá para 100, 150, que querem tua atenção. Isso, tem muitas vezes alguém fala: Estelinha, eu tô na dúvida se eu faço uma mentoria com você ou com fulano. Fulano muito maior. Eu falo: ó, o que vai mudar? O conteúdo dele é muito bom, inclusive já fiz um curso com ele, por exemplo. Mas você não vai ter o WhatsApp dele como você tá falando comigo. Não, Isso já é um diferencial. Então, tem coisas que às vezes, mas vai me dar trabalho. Eu queria ficar assim: calma, faz a jornada, vai chegar. É isso aí. Mas faça a jornada. Então, a rede social, ela é, eu digo, um captador de pessoas novas. É isso aí. Você precisa criar aquele fio invisível, né? Você conectou e aí você continua. Mas se você parar pra pensar, pensa, o Instagram tem quantos usuários que não te conhecem ainda? Puta, milhares, centenas de milhares. O que você tá fazendo para essas pessoas te verem? É, exato. Você tem que pensar nas Qual é o estratégias. movimento? Quais são as estratégias que fazem pessoas chegarem no seu Instagram? Então, por exemplo, primeira estratégia, Reels, Uhum, vídeo. uhum. Vídeo é entregue para quem não te conhece. É Fotografia, não. Uhum. É isso mesmo. Telinha, vou fazer um conteúdo hoje. Vídeo. É. Vídeo. É.
mas é que dá trabalho. Bom, você Não. tem duas opções. Pôr a fotografia e 3 pessoas curtirem e entregar para 20 pessoas. Um vídeo. Ou vídeo que pode ser que gente que nunca te viu apareça É na isso sua aí. rede E social. aparece mesmo. Aparece pra quem te Aparece conhece. Se você entrar no seu Instagram e clicar em Reels, É. todas aquelas pessoas você não sabe quem são. Exatamente. Então, assim como você não sabe quem elas são, você Exato. vai aparecer pra alguém que não te conhece. É. Então, o primeiro ponto é a primeira forma de trazer gente Aham. na sua rede social. Quando eu falo trazer gente, é assim, ó, você fez o vídeo, a pessoa gostou de você, ela clica na sua foto, então ela cai na sua página. Aham. O segredo de ganhar seguidor é fazer o máximo de pessoas caírem na sua É isso aí. página, porque você vai ter uma taxa de conversão em Conversão. seguidor. Isso. E pessoas não. Quanto mais pessoas vêm, mais conversão você tem. Exato. Então, a primeira coisa é o Reels. Segunda coisa, post colaborativo, que é o que a gente estava Aham. falando aqui. Aham. Falei, você vai cortar o podcast? Aham. Se você puser pequenininho, me põe como colaboradora, me avisa, E aí multiplica. que assim que você dá ok, aparece no seu e no meu Instagram. Entendi. Uhum. Quem está no meu Instagram lê Estelinha e Maurício. Isso. Quem está no seu Instagram lê Maurício e Estelinha. Tá no Aham. meu Instagram, mas quem é esse Maurício? No seu Instagram. Quem é Deixa eu essa ver quem é. Estelinha? Deixa eu ver quem é. É. É uma forma de fazer pessoas que não me conhecem chegarem no meu Instagram. Aham. Outra forma, lives. Por quê? Porque a live você fala, ó, clica aqui, encaminha pra alguém que é da sua rede social. Por quê? Aham. Porque a live, você de repente vai mandar pra uma audiência que não conhece, é a oportunidade de você falar Alguém tá coisas lá. Aham. que a pessoa fala legal. E é claro que você tem que fazer uma chamadinha. Olha, você chegou aqui, não me conhece, clica aqui, me segue. Aham. Aham. Ou fazer live em dupla. Tá. Quando a gente abre uma live que os dois estão falando, Tá. abre para sua audiência, abre para minha. Seus Multiplica. seguidores assistem, quem quer essa Estelinha? Meus seguidores assistem, quem quer o Maurício? No final, segue outro. No final, um segue o outro. Aham. Então, é uma forma. E por último, eu falo do arroba inteligente. Hum. Que é o arroba inteligente? O arroba inteligente é o que eu fiz quando eu cheguei aqui. Aham. Arroba inteligente, às vezes você encontra uma pessoa na rua, Aham. e aí você faz assim, ó. Ai, que legal, quanto tempo, vamos tirar uma foto? Você tira uma foto, clica, adorei te encontrar, arroba Maurício. Aham. Aí o Maurício vai repostar, você vai repostar isso na sua rede social, porque você me Aham. encontrou. O seu seguidor olha, ai, oi, te encontrei. Não causa nada no seguidor. O que eu fiz aqui Não hoje? desperta nada. Aham. Gente, acabei de chegar no podcast. Vamos fazer um podcast, nós vamos falar sobre venda aqui na Casa Cor. Obrigada, Maurício, por me convidar, vai ser muito legal, papá. Aqui é Casa Cor, um lugar maravilhoso. A Casa Cor não é um lugar só para Aham. isso, não sei o quê, tem coisas maravilhosas. Não vou mostrar o que tem aqui, que é para você vir conhecer. Eu já vim aqui várias vezes, papapá. Quando você me reposta, provavelmente você vai me repostar porque eu falei bem da Casa Cor. Porque o intuito é, você tem que enaltecer a outra pessoa, para a Pra que pessoa ela- te repostar. Isso. Mas antes eu trouxe a mensagem, vim gravar um podcast com o Maurício. Aham. Na sua audiência, a pessoa fala, mas quem é essa menina que o Maurício quis gravar um Tá falando o quê? podcast? É. O que que ela tá falando? Por que que ele chamou ela pra fazer isso? Uhum. E você pode fazer isso com várias pessoas. Aham. Então, por exemplo, eu encontro um aluno e falo, nossa, acabei de encontrar fulana, que é minha aluna, que tá bombando nas redes sociais com as minhas dicas, que é uma fotógrafa maravilhosa, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá. É uma roupa inteligente para que os seus seguidores venham com intenção para me encontrar. Aham. Aham. Às vezes as pessoas não pensam nisso, que toda vez que você fala de alguém, esse alguém vai levar essa mensagem pro Instagram dele. Exatamente. Então, se você conseguir colocar qualquer informação a seu respeito no começo do texto, você traz uma turma com intenção Você já. cria um Gostei interesse. disso. É. Cria o interesse. É. Então, são formas de fazer pessoas chegarem. Claro que a gente tem o tráfego pago. Eu tô falando Sim. de coisas gratuitas. Sim, sim. Então, essas são opções gratuitas. Aham. Que você tem que fazer isso toda semana. Você quer crescer o número de seguidores porque você vai perder. As Aham. pessoas cansam de você. Exato. Elas Chega uma hora mudam que de não quero interesse. mais, Não chega. aguento mais. Eu vira e mexe e escuto alguém falar, você grita muito, eu vou parar de seguir. É. Eu grito mesmo. Então tá tudo certo. Cansou, tá tudo bem. Mas pronto, daqui a pouco você Daqui a volta. pouco você volta. É. Ficou com saudade, o Instagram tá indo bem, logo você vai aparecer É, aqui de novo. exatamente. Tá bom. É. Mas as pessoas cansam, elas mudam de interesses. E o É. Instagram cancela muitas contas que são inativas. Também. Eu, por exemplo, tive várias contas que eu nem uso mais, não tem nem a senha. Se ele É. apagou, teve muita amiga minha que eu seguia que perdeu o seguidor. Exatamente. Então você vai perder. É. Mas o que vai diferenciar o seu número crescer? Uhum. Você está ganhando sempre. Sim. Sim. Então, você tem que olhar O trabalho é em, pra buscar mais. em métricas Aham. do Instagram, naquele painel, acho que chama painel empresarial. Quando você clica, tem a opção de você olhar os números de seguidores, ele mostra quantos saíram e quantos entraram. Sim. A lógica é, tem que ter mais Insights, né? entrada. Insights. Não é E- lá por ali? Tem nos insights, mas tem Tá. no painel. Tá. Aí você consegue ver exatamente quantos entraram e quantos saíram. Aham. O seu trabalho é para ter mais entrada que saída. Você não Isso. precisa ter 500 mil seguidores Sim, para sim. fazer dinheiro no Instagram. Aham. Eu faço dinheiro no Instagram desde que eu tenho 3. Aham. Mas
É uma métrica de sucesso você Sim. entender que você está crescendo. É, Se você está há 3 anos com o mesmo número de seguidores, tem alguma coisa errada. é. Se você está caindo, tem alguma coisa errada. Uhum. Você não está usando, no mínimo, essas 4 estratégias de É. visitação na sua É. rede, E entendeu? uma coisa simples, não tem investimento, não tem nada. Nenhum Qualquer um investimento. pode fazer. Orgânico. É. É sem custo. E uma coisa importante, né? Por que que a gente corre atrás de seguidor? É, Porque você quer aumentar a base de pessoas para oferecer. exatamente. E aí, qual que é a sacada de vendas? Uhum. Transformar seguidor em número na sua agenda. Aham. Número na agenda. Aham. Por quê? Por que que eu gosto de transformar seguidor em número na agenda? Porque se eu faço um post, Maurício, eu não sei se ele vai ser entregue para você. Entendi. Então eu fiz um post super legal, que eu tenho certeza que você vai querer comprar. Uhum. Quem me garante que o algoritmo entendeu que você quer esse conteúdo? Exato. Então eu tenho que o quê? Fazer o conteúdo e ajoelhar no chão e pedir, Por Senhor, favor. ilumina o algoritmo. Não dá. Se você tá no meu celular, Aham. eu mando para você. Maurício, tudo Sim. bem? Olha esse conteúdo. Aham. Então, transformar seguidor em número na agenda é a Aham. forma mais assertiva de você ter contato suficiente Tá. para alimentar suas horas de prospecção. Quer dizer, você tem várias frentes, na verdade, que você vai usando, né? Eu sempre falo isso, rede social não é uma coisa só, né? Na verdade, a comunicação não é um canal só, né? A gente já vai falar sobre site, que tem gente falando que não precisa mais site no país, né? Mas assim, você capta ele via rede, joga ele na sua agenda, você começa a separar em grupo, ou pelo WhatsApp, ou de diversas formas, da forma que você quiser. Mas você cria um vínculo muito mais rápido, porque no WhatsApp você vai olhar sempre, né? Na rede não chega, mas ali você garante a entrega. Exato. Você garante a entrega. Eu tenho alguns grupos que chamam Turma da Estelinha e que eu coloco coisas lá dentro. Então, Ah, quem quer saber mais? Ah, você quer saber mais das minhas coisas? Eu posso te colocar no grupo? aham, Com o intuito de colocar aquela pessoa no grupo para vira e mexe, eu mando um vídeo que tá viralizado para ela fazer, alguma coisa assim, e ah, vou aquecendo. Mas ah, essas pessoas estão no seu celular. Essa hora que eu falo para você é importante de oferecer seu produto diariamente, você precisa de gente. exato. Se você não faz essa captação, você esgota. Aham, Eu vou às vezes em empresa, a Sterling a gente já esgotou. Como assim esgotou? Você é. falou com todo mundo no Instagram, mas cadê as pessoas que entram na sua loja e não compram? Ah, mas a gente só tem cadastro de quem compra. Não, Tá e aí? perdendo! Exatamente. Mas olha como isso é uma coisa real. Você já foi alguma vez numa loja que você entrou, não comprou e alguém pegou seu Não, contato? ninguém nem te aborda. Nem te Zero. aborda, Zero. Empresas perdem a oportunidade de vender mais, é. porque as pessoas que não compram não são cadastradas. Você não vai buscando o nome para gerar lead, né? Se você não busca nome e monta base de dados de qualquer coisa, Isso. é como aqui. Até um tempo atrás, a gente mesmo no nosso evento não tinha essa captação de cadastro. Você comprava ingresso e entrava, normal. E é uma coisa que depois da pandemia a gente, né, hoje está montando uma base de dados gigantesca, que é a nossa mina de ouro, sempre foi Isso. dado, sempre foi, era o mailing antigamente. Então, É o mesmo. antes era o endereço que você mandava a mala direta lá, chegava a cartinha pelo Isso. correio, né? Então, quanto Lá atrás as pessoas vendiam mailing. vendia mailing, exatamente. Eu fiz muito disso, né? Você vendia, comprava mailing de lista telefônica, mandava para 1.000, Isso. 2.000, segmentava. É a mesma coisa, não mudou nada. Nada. Só que Só ele, facilitou. E agora exatamente. você pode criar um mailing. Se você souber Exato. quantas pessoas fazem evento e não pegam. Então, por exemplo, eu tenho lá, sei lá, 35 mil seguidores. Eu não tenho o telefone desses 30 mil. Sim. Isso é uma mina de ouro para mim. Exato. Então, o que eu preciso? Transformar o máximo que eu consigo. Eu viro e mexo. Agora eu fui dar um treinamento em Franca, Aham. e aí o palestrante antes de mim perguntou para mim, Estelinha, você vai fazer pitch de venda? Eu falei, não, eu não faço pitch de venda em palestra aleatória, porque É. fica parecendo que você foi para vender um produto. Eu não É. faço. Então, mas como que você vai pegar essa galera? Não, eu vou ensinar eles uma coisa sobre chamada para ação, e depois eu vou dizer que quem quiser que eu dê um pitaco de graça no digital, me chama no direct. Bom, Acabou. todo mundo. Exatamente. Por quê? Porque todo mundo quer um pitaco digital. É. A pessoa De quer que eu graça. fale, tudo bom? Você acabou de falar como Deixa é eu que falar. funciona. Eu falei como funciona, eu falei, agora eu vou no seu Instagram, só que eu vou dar Eu vou falar o que eu faria se o seu Instagram fosse meu. Aham. Ontem eu passei o dia falando, porque Respondendo. umas 120 pessoas, Pô, que umas bacana. 110 pessoas falaram comigo. É muita gente. Mas aí o que eu fiz? A pessoa mandou, Estelinha, me dá seu pitaco digital? É. A mensagem básica. Oiê, que bom que você estava no evento. Me chama no Whats que eu já vou te explicar. O que eu estou transformando? Captou. Seguidor em número na agenda. Exatamente. E aí você vai montando seu grupo lá dentro, ó, grupo do GID, grupo do outro evento, grupo do evento X e tal. Exatamente. Quer dizer, você vai criando mais uma ferramenta muito mais forte para você Para eu trabalhar. tá abordando. É o que você Isso. falou, né? Mas essa parte do oferecimento é o básico, né? Eu trabalhei numa empresa de varejo, era muito forte a venda. A gente comemorava o dia do vendedor, tinha que valorizar o dia do vendedor, que era o mais importante mesmo, né? Você não pode parar nunca, né? Não tem fim.
Sem Porque fim. aquele cara ele não entrou hoje, mas ele vai depois. Não é o momento dele agora, pode ser daqui 2 anos. O outro é o momento agora e não vai ser daqui 2 anos. Então, assim, acho que quanto mais você aborda por diversos canais, né? Você vai mantendo ele e vai mantendo ele ativo, né? Porque também não adianta, você Sim. pegou o cara, esqueceu do cara e já E, era. ó, eu dou muito treinamento de vendas específicas nas empresas. E uma das coisas que eu falo, ó, quebra o seguinte paradigma. Não, não é o final do mundo. Aham, Porque às vezes a exato. pessoa fala assim, ó, você quer? Não. Ela apaga, deleta, escreve. Esse cara não quer de jeito nenhum. É, Quem foi que nunca disse, eu nunca mais vou ficar com aquela pessoa, não foi lá e ficou de novo? é, A gente faz isso o tempo inteiro. exato, Mentira? exato. Ele tá até rindo aqui. Por quê? Porque é verdade. É, O não é pra sempre. E o silêncio não significa não. Isso é outro exatamente. paradigma. Então, por exemplo, estaria quanto custou a mentoria? Tanto. Silêncio. A pessoa fala, tá vendo? Eu não quis. Peraí. Que bola de Como- cristal que você comprou? que Que você o está lendo a cabeça do silêncio cara. que o silêncio do cara virou pra você É. não. Não, o silêncio dele significa não te respondi, você tem que mandar pra ele tudo bom. Você Ah, viu minha mensagem? Você não me é, respondeu, o que aconteceu? é, Ó, qual que é o melhor dia pra você? E aí já chama pra venda. exatamente. Por quê? Aí muitas vezes a pessoa responde, putz, esqueci de te responder. Vai Quantas pra baixo, lá na pessoas a mensagem você gente não nem lê mais. responde? Exatamente, vários. Família, grupo É, de amigo. é, Você fala, putz, esqueci de responder o fulano. é, Quem disse que não foi com você? é, Então, as pessoas vão muito pro negativo na venda. é, E eu quebro esses dois paradigmas logo de primeira, porque silêncio não é não e não é ponto final. é isso Não aí. é não agora. É. E silêncio é oportunidade de falar, ei, você viu minha mensagem? E não, nossa, não fala com esse cara que ele nem me respondeu porque ele achou caro. Mas ele Não, te disse que é caro? não, Não, ele nem me respondeu. Ué, mas nem me tem. respondeu. É, Se fosse assim, então meu pai, minha mãe, eu ia ter é, problema com eles porque eles não me me responder. esqueceram. É, Então, são exatamente. duas objeções importantes. Mas isso o vendedor, você precisa trabalhar na cabeça dele, né? É mudança de mindset, né? Mudança de mindset. Porque de uma forma geral, obviamente não são todos, né? Você vai no que é fácil de vender. Você vai no que te atende e fala assim, né? Agora, você converter, né? Ah, não atendeu, não falou agora. Você foi lá, às vezes o cara tava numa hora ruim e não te atendeu bem. Ah, tá bom, né? Não criou aquela empatia naquele momento. Não significa que putz, você já era, né? Não sei o que ele fala. Isso que você está falando é tão importante, porque o vendedor que não entender que superar a objeção, entender que não é ponto final, trabalhar o silêncio, ele é um cara que não é substituído. Aham, Porque, por exemplo, você lembra como que você pagava o estacionamento do shopping antigamente? aham. Você entrava, entregava para uma pessoa, É ela isso aí. pagava e você saía. É isso aí. Esta pessoa virou uma máquina. Por Exatamente. quê? Porque você não precisa de uma pessoa que Pra fazer recebe isso. e paga. É. O bom vendedor, ele prospecta de forma individual, ele entende que o silêncio não é não, Hum, ele trabalha ou não, ele muda a argumentação na hora da objeção. A Sim. inteligência artificial talvez consiga fazer isso, sim, mas hoje ainda não. Não. Então hoje ele se diferencia aí. É. Se ele não se empenhar a aprender e se qualificar a ponto da pessoa falar, nossa, a máquina não dá conta de fazer isso, ele não É. fica mais. Mas não dá porque a máquina vai ter o teu histórico. Caso É, a caso. exato. Né? Uma história que você me contou agora, eu posso te contar daqui em 1 ano. Né? Ah, lembra do não? Então fala do não. Não, a Estela falou isso lá naquele papo. Mas assim, isso é a história do vendedor. A inteligência artificial não vai falar, ó, você falou para a Estela, aquela linguagem metálica, né? Que era não. Então, não vai acontecer isso. Né? Aí que entra o Daqui diferencial de uns cada um. 5 anos, eu acredito que sim, porque nós vamos ter memória disso tudo que a gente vem conversando É, com a inteligência artificial, mas não é sim. para agora. Então a gente vai evoluindo conforme aparece. E evoluir tem a ver com você entender como o mercado está funcionando agora. Sim. As pessoas compravam muito no automático. Eu usei lista de transmissão quando eu tinha um Instagram de projeto de emagrecimento com as minhas sócias. É. Muito, fiz muito dinheiro. É. Hoje, se eu mandar uma lista de transmissão, tchau, sou bloqueada pela metade. Exato. Por quê? Porque agora as pessoas estão valorizando quem Uhum. conversa com você. É. Eu não sei você, mas eu entrei numa empresa que eu mando. Gente, eu preciso agora resolver um problema. Olá, digite 1 para isso. É. Eu leio todas, não é nenhuma que eu preciso. Não tem É. opção de falar com o vendedor. É. Aquilo me sobe um ódio que eu não quero nunca Péssimo. mais falar naquela empresa. Péssimo. Péssimo. Então as pessoas estão começando a migrar e valorizar Quem te atende. a pessoa. Exato. Exatamente. Exatamente. E é aí que os pequenos entram. É. Não, essa do não, é direto, toda, né? Bom, companhia de celular básico, né? Básico. Você vai ficando, ele vai te vencendo pelo cansaço, né? Até você uma hora falar, fale com o atendente, aí você espere cair a ligação. Aí você começa toda a saga outra Exato. vez, né? A Exato. saga de novo. Como que é hoje, assim, todo esse curso que você faz, todo esse desenvolvimento que você faz,
serve para todo mundo, né? Não é só, você fala, eu fiz com corretor de imóvel, mas serve para o arquiteto, serve para o designer, serve para o dono da empresa, serve para o cara de marketing, né? E acho que a linguagem é sempre a mesma, não A é? linguagem é a mesma. Não é? Porque o que acontece? A técnica, ela não muda. A mesma coisa eu digo para oratória. Aham, E muitas vezes você já até faz o que tem que ser feito, mas você não entende, como a gente falou no começo, você não entende como estratégia. aham, Uma vez, eu fiz uma live com o Puntel, aham, professor de oratória, sim. escritor. E aí a gente estava fazendo uma live sobre falar no Instagram. E aí ele falou para mim, Sterling, eu adoro uma estratégia que você usa na oratória. Eu, né? É. Pensei, que estratégia será essa, senhor? Pensando. Claro, claro. Aí É, ele, você usa inflexão de voz. Eu, é. Tá aí. pegou minha estratégia. Não É, fazia a menor ideia do que ele estava falando. é, Aí ele falou assim, você aumenta a sua voz, você abaixa a sua voz, você é, volta, você para, você acelera, você desacelera. E a pessoa fica vidrada pensando em você, é, prestando atenção em você. Ela não é, presta atenção. é. Isso é uma técnica. Quando ele me falou isso, imagina, eu nunca achei que isso era uma técnica, mas pelo contrário, tem um monte de gente que fala que eu grito demais, isso aqui. Achei até que isso era um problema. É, Quando ele falou que era técnica, hoje eu uso é, em palestra, mas é, assim, ó, eu vi um cara lá no canto olhar pro celular, eu é, mudo o tom de voz, ele olha pra mim. exatamente. Você usa como técnica. Então, É, assim, a venda é igual. Você aham, tem certas estratégias que é para qualquer nicho. aham, Por isso que, apesar de eu treinar muito o corretor de imóveis, por que eu treino o corretor de imóveis? Porque ele é autônomo e ele precisa ser a empresa dele que tá. Então, muitas pessoas me procuram por isso, muitas empresas me procuram por isso. aham, Mas é para qualquer pessoa, porque a estratégia de venda é a mesma. é, E mudança de resultado tem a ver com mudança milimétrica em venda. Eu isso. dei um treinamento numa empresa uma vez que a menina falou: eu mudei tudo porque você me ensinou. Eu falei: já tá errado. Com certeza você já fazia o que eu falo, você É, precisa mudar milimetricamente. Então, é, é ter a hora da prospecção, uhum, é saber falar: oi, tudo bem, tá podendo falar? é, É na hora do final chamar para venda sem fazer a pergunta e aí vamos fechar. aham, São pequenas coisas que você muda no decorrer do seu processo que funcionam. uhum, E até, muitas vezes, é o tom, uhum, a energia. aham, Alô, oi, tudo bem? Tô querendo comprar uma roupa. Olá, você tá falando aqui hoje com a fulana. Então, o mesmo tom de voz, a é, voz baixa, distante. Então, vontade, energia, vontade de trabalhar. é, Então, tem uma série de coisas que você trabalha numa pessoa sim, que muda a intenção dela de comprar de você, de é, escolher você, de querer ficar com é, você. Então, isso é inerente a qualquer coisa que você for fazer. exatamente. Então, realmente, o curso de vendas, ele é para qualquer área. É, você tem que, você falou da entonação, né? Você tem que criar o vínculo ali nos 3 segundos ali, no comecinho ali, né? A forma como que você tá falando, tá abordando, tá despertando interesse nele para poder levar até o final. Isso. Né? Senão não vai levar ao final. Mas isso é numa palestra, ó, aqui, ó, eu e você aqui. Stella, vem fazer aqui, vem fazer um podcast comigo e tal, né? Então, a mesma coisa, né? Eu acho que Isso. assim, vale para tudo. Agora, uma coisa que eu vejo, Stella, não sei se você concorda ou não, mas é assim, é o conteúdo e o repertório que ele tem que ter para saber falar do produto dele, né? Com certeza. Senão, se você não sabe argumentar, ele não sabe contar a história. Tá bom, abordou 3 segundos, bom, agora é. Como é que eu falo, né? Ó, isso é muito sério, Aham, porque as pessoas dizem, eu não falo nas redes sociais porque eu tenho medo do que vão me chamar de blogueiro. aham, Aí eu falo, beleza, se você fosse falar, você ia falar do quê? é, Aí a pessoa, falei, me ensina alguma coisa da sua área. Te ensinar, agora não vem nada assim. é, Esquece, não tá qualificado. é, Você tem que entender do que você faz. exato. Como é que você vai ensinar alguma coisa se você não consegue me ensinar uma coisa da sua área? Aham, Todo mundo sabe ensinar alguma coisa da sem área. dúvida. Escreve. É, E às vezes, para uma pessoa não é claro isso, eu vou dar uma dica. Se você tiver com um cliente na sua frente, veja quais são as perguntas que ele te faz. uhum, Essas respostas é são isso. respostas É, que vão trazer novos clientes. aham, Porque outras pessoas têm a mesma dúvida. Por que podcast funciona? Você me aham, pergunta um monte de coisa que um monte de gente quer saber. Quando exatamente. corta, já corta com a resposta que um monte de gente Pronto. quer. Por que que tem tanto podcast picotado e Exato. colocado aí? Óbvio, eu tô É, respondendo perguntas que é, você tá me trazendo, mas que tem um monte de pessoas com a mesma dúvida que você. aham, Por isso que funciona. A exato. pessoa já assiste o podcast e fala, legal. E aí os cortezinhos funcionam por isso. Exato. Quanto mais Esperta pra jogar lá em você cima. responde, Aham, então, se você não tem, mas eu não tenho cliente. aham, aham, Então, simula perguntas que normalmente eles fazem. aham, Hoje em aham. dia, você tem inteligência artificial para fazer isso. É isso aí. Usa o chat GPT. Quais são as perguntas Exato. mais frequentes que fazem para um arquiteto? Ela Uhum. vai te dar. É, Faça perguntas inteligentes para inteligência artificial, que ela ela vai te te ajudar. traz É. respostas inteligentes. Então, mas isso eu falo sempre, sei lá. Você tem que, você pode não entender nada do assunto, mas tem que saber fazer a pergunta. Claro.
básico. Se você não sabe fazer a pergunta, você vai, né? Aí fica difícil, né? O cara pode falar tudo também que você não sabe o que você quer saber. Qualquer coisa que E na fala. rede social, particularmente, muda muito o que a gente está fazendo aqui. A gente está É, falando com. é, Também aprendi isso com o Pontel. Tem uma diferença entre falar com e falar para. aham, Falar com, você olha para a câmera, por é. exemplo. Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui fazendo um podcast super gostoso. Eu espero que te ajude com vendas. Afinal de contas, quem é que não precisa vender? Papapá. O falar com é isso aqui, ó. Hoje falaremos sobre comunicação. A comunicação no Instagram, a comunicação no TikTok, a comunicação nos stories. O que isso pode ajudar as suas vendas? O que É, Meu, tem gente que na hora que olha para a câmera, não é. é nem com uma má intenção, mas porque você olha para a câmera, Impostor ficou dura. você vira um robô. É, Então eu dou sempre uma dica, dá um nome pro seu celular, pra sua câmera. Então, por exemplo, tô e olhando pra chama essa ele câmera lá. aqui. Vou chamar essa câmera de Henrique. É. Tudo bom, Henrique? A gente tá fazendo um podcast porque pro Henrique não é pra falar. Tudo bom, Henrique? Hoje falaremos de. Não pega. Não come- Então, se você der um nome, facilita. A comunicação também influencia muito. É. Porque a pessoa, às vezes, ela tá com tanto medo Uhum. de que imagem ela vai passar, se ela tá falando certo, É. que ela sai tão robótica É. que ela se assiste e fala: Meu Deus, Tão olha o horrível. tanto que eu sou horrível. Não é horrível, não é você? Aí realmente ela tem medo mesmo, mas não é ela que tá vendo. Ela não tá vendo ela, Ela não é aquilo ali, exato. entende? Aham. Então, o conteúdo. Mas aí a facilidade com o conteúdo, a intimidade com o conteúdo facilita É. você falar com. Exato. Exato. Se você tá muito. Bom, então eu preciso falar isso, isso, isso. Vamos lá. Isso. Ai, mas o que mais E que eu agora? falo? Então, você tá habituado a falar do assunto, isso É. facilita pra você. Desenvolve, repertório. Desenvolve repertório. Né? Então aí tem que desenvolver o repertório, não adianta nada, né? Querer ir nas redes se você não. E o repertório eu falo toda hora aqui, quando a gente conversa com o pessoal que vem visitar, às vezes aluno que vem visitar a Casa Cor, a gente faz um bate-bola ali. Que é, pô, sabe que é possível você estar aqui também, né? É legal você estar aqui. Você já tem isso como meta? Você já pensou que é possível? A gente tem vários aqui que, pô, nem imaginava que eu estaria um dia. Então. Eu falo, pô, é claro que é possível, né? Você tem que ter meta, você tem que saber. Agora você tem que buscar o quê? Repertório. Você tá na faculdade, está no segundo ano, terceiro. Onde você vai buscar esse conteúdo? Vai buscar em vários lugares, né? Para o nosso segmento. Vai no museu, vai numa exposição de arte, vai no cinema, vai assistir uma série de gastronomia, vai assistir uma série de moda, vai ver um desfile, vai no shopping andar e ver as pessoas andando. Como é que elas estão andando lá, né? Tá usando roupa mais clara, mais escura, mais florida, né? Então acho que ver os carros, que cor que tá saindo? Ah, o carro agora é tudo cinza, mas tem um sentido que tá saindo cinza, né? Então, vai buscar informação. Acho que aí começa a te ajudar e a facilitar. Eu acho que parte que você fica dura, né, na frente da câmera, fala, pô, ô Henrique, mas o que eu falo agora, Henrique, né? Henrique, me ajuda aí, Henrique, me cara. ajuda aí. O Henrique vai virar um monstro, né? Ele vai crescendo a lente assim na sua frente, né? Então acho que isso é um ponto bacana. E eu vou convidar o Puntel para vir, porque essa parte da entonação acho que ele vai ajudar bastante a gente. Convida, ele vai adorar vir falar com você. Vamos Ele é falar um cara assim. super aberto. E ele foi uma pessoa que, quando eu lancei meu curso para ensinar a falar no Instagram, É. eu já tinha lançado, aí de repente Ludmila Puntel comprou. É. Falei, Ludmila Puntel? É. Será que é filha? Mas passou, tava vendendo super bem, porque É. logo pandemia, e bati o olho, daqui a pouco Luiz Puntel. Aí eu dei um Google. Falei, gente, Opa. não é possível. Se for o Luiz Puntel, eu vou tirar do ar. Como assim? O professor de oratória vai fazer a minha aula. É. E aí ele, na verdade, a ideia de fazer o curso foi exatamente ir para o mundo digital, porque ele não tinha ido ainda. É verdade. E ele foi um case muito legal, porque ele tinha 72 anos. É. Então, assim, quantas pessoas podem estar escutando esse podcast pensando, eles estão falando isso, mas não é para mim, eu já tenho 50 e tantos anos. Oi? Como assim? Opa. 72 anos ele começou. 70 anos, se eu não me engano. 70, 72. Ele começou, não tem essa. Então, assim, é querer. Então, foi uma coisa, foi um case muito legal. Eu tive um case também de uma advogada. Ela entrou em contato comigo e falou assim, Estelinha, queria fazer sua mentoria, mas eu não queria falar. Falei, nada, desencana, não fica preocupada com isso. Você vai falar só se você quiser. Ela foi de 200 seguidores a 20 mil em menos de um ano e, assim, contratou gente, aumentou o escritório e virou conhecida, e onde ela sai todo mundo conhece. Por quê? Porque apareceu. É isso aí. Eu falo que a rede social, ela te dá o efeito celebridade. Então, eu podia não ter te encontrado pessoalmente, mas às vezes que você aparece dando entrevista em algum lugar, falando em algum lugar, você vai ficando à vontade com aquela pessoa. Quando você encontra, você fala, olha ele. Então, quando que você tinha efeito celebridade? Só se você fosse da novela antigamente. Hoje não. Hoje basta você ser
constante na sua rede É, social. é isso aí. Às vezes eu tô num lugar, no shopping, a pessoa, te sigo. Você não é Estelinha? Sou. Uhum. Ah, que legal. Eu sou alguma celebridade? Eu não sou. Sou uma É. pessoa aqui de Ribeirão, não sou atriz, não sou, apesar de ser atriz, né? Porque eu tô em DRT, mas não É, sou famosa, né? Mas é, a pessoa tem essa sensação porque a rede social faz isso. aham, é E aí, verdade. é mais fácil dela comprar de quem ela conhece, É, muito de que ela mais. vê, Tem confiança reconhece. toda hora, né? Exatamente. Bacana. Telinha, a gente tá finalizando, mas eu queria que você contasse. E aí, parou de cantar ou vai voltar a cantar? Ó, pergunta que vale milhões. Ó, você sabe que eu tive banda de samba há muitos É. anos atrás. E aí, depois que meu pai morreu, eu ficava assim, não conseguia pegar meu violão, tal, não sei o que, aí fui fazer aula de canto. Então, É. hoje eu faço aula de canto, mas é um hobby. Ah, é. Não é uma coisa que eu vou trabalhar, não. Na É. minha vida, eu não vou fazer isso, mas é um hobby que eu adoro. Mas assim, se me chamarem pra cantar no lugar, eu vou, mas assim, uma vez, sabe? Não é uma coisa. Vamos fazer uma turnê, aí Aí já não vou trabalhar com isso, que eu sei que eu amo, É. mas porque é divertido. Acho É. que se virar trabalho, não é uma coisa que eu quero focar minha vida pelas prioridades que eu dei de filho e outras coisas. isso Mas é paixão também. E o teatro também é paixão. Também. Um dia que você não estiver fazendo nada, É. eu tenho um canal no YouTube que chama Sangrecas, que é só sketch de comédia. Ah, tá vendo? Já ficou um monte de dica aí. Um dia que tá fazendo nada, tô aqui, vou assistir, vou dar uma risada. Mas não gravo uma, gravei no Boa. passado. Stella, deixa aí teus contatos e tal, pra quem quiser fazer teu curso, quiser contratar você. Ó, vou fazer o seguinte então Vai aqui. lá. Quem escutar o seu podcast e ficou até o final, É isso aí. vou fazer o Pitaco Digital, se mandar lá pra mim. Ô, Estelinha, ouvi seu podcast com o Maurício. Show de bola. É o @Estelinha Santini. Uhum. Estelinha com S mudo e 2 L's. Estelinha Santini. Acho que eles vão pôr em algum lugar aqui no vídeo. Vai pôr. Vitão Então tá é aqui só- anotando ali. Olha, eu assisti o podcast com o Maurício. Pode falar que adorou, tá? Se não for pra falar que não adorou, Por favor, não vai, pelo amor de Deus. É. Adorei! E aí eu faço o Pitaco Digital. Olha pro seu Instagram como se ele fosse meu. Vou fazer isso com o seu, pode? Vamos, tudo aí. Esse é o Instagram. Ó, o que eu Marcar. faria no seu Instagram se ele fosse meu? É isso aí, ó. Só seguir. Stella, super obrigado mesmo. A honra é minha ter você aqui. O papo super legal, rápido, voa. Daqui a um tempo a gente vai marcar outro papo. Muito obrigada a você, adorei conversar, adoro você como pessoa. Obrigado. Você sabe que às vezes a gente vê as pessoas de longe, é só a gente se aproximar que você fala, sabia que eu ia gostar. De longe eu falo, essa pessoa tem a ver comigo, então Vai dar obrigada. match. Vai dar match, vai dar certo. Obrigada mais Legal. uma vez. Eu espero que com esse podcast a gente tenha ajudado muitas pessoas. Eu porque também. falar não é só colocar um conteúdo no ar, Aham. mas é você mexer com quem está ouvindo em algum lugar e fazer Isso aí. com que alguma área da vida dela seja melhor pelo que ela escutou a gente falar. Legal. E se a gente puder compartilhar o que a gente sabe, É isso ou a aí. gente consegue transmitir, acho que vai ficar mais legal, né? Mais bem. gente sabendo, a vida vai ficar melhor para todo mundo. Valeu. Legal. Gente, a gente finaliza aqui mais um episódio do nosso podcast. Super obrigado. Foi um prazer super grande estar com a Estelinha aqui hoje. Sigam o nosso no Spotify, nas nossas redes, no YouTube e até o próximo episódio. Até lá.